Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria que eu contasse aqui no canal, me mande no e-mail no Instagram que vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? E hoje vamos mais uma história de terror. Já estão preparados? Então vamos à história, a que interessa. Refúgio das Almas Perdidas. Nos anos 90, um homem chamado Marcelo decidiu comprar uma casa isolada na zona rural para fugir do caos da cidade. Ele encontrou uma propriedade antiga e barata, com uma reputação que muitos evitavam comentar. Diziam que ali havia morado uma mulher chamada Dona Clara, conhecida por ser uma curandeira, mas também suspeita de praticar maus sombrios. Marcelo era cético e prático, não deu ouvidos a esses boatos. Na primeira noite ele começou a ouvir ruídos estranhos. Eram passos se arrastando no corredor, seguidos de sussurros, atribuído tudo isso a ecos da casa velha e ao isolamento que trazia uma sensação mais tensa e solidão. Contudo, nos dias seguintes o barulho só aumentou. Ele começou a encontrar velas apagadas e ossos pequenos espalhados no quintal e acreditavam que seriam de animais. Mas será que era mesmo de animal? Na terceira noite, Marcelo foi despertado por uma sensação gélida e opressora no seu peito. Ao abrir os olhos, viu a figura de uma mulher ao lado de sua cama, Ela usava um vestido branco manchado com olhos vazios e fixo sobre ele. Marcelo ficou paralisado e a mulher começou a murmurar algo, mas suas palavras eram distorcidas e sussurravam como um vento forte. Ela desapareceu tão rápido quanto apareceu. Deixou no ar um cheiro forte de terra molhada e enxofre. Na manhã seguinte, ainda abalado, Marcelo decidiu explorar o porão, um lugar que evitava até então. Ao descer, encontrou uma sala antiga com símbolos estranhos desenhados na parede e estante cheia de líquidos escuros e ervas secas. No centro do cômodo havia uma cadeira velha com manchas que pareciam ser de sangue seco. Ele percebeu que estava pisando em algo duro. Ao olhar para baixo, encontrou uma enferrujado com uma pequena foto presa a ele. A imagem era uma jovem sorridente com olhos familiares. Era a mulher que ele tinha visto ao lado da cama. Decidido a sair daquela casa, Marcelo subiu rapidamente as escadas, mas a porta estava trancada. Embora ele tivesse deixado aberta, ao tentar forçá-la, ouviu passos no andar de cima, arrastados e pesados, como se alguém estivesse se aproximando. Ele gritou por ajuda, mas seu grito foi abafado pelo som de risadas distorcidas. Enquanto lutava para sair, as luzes começaram a piscar e ele viu a figura de Dona Clara na parte de cima da escada, observando. Ela levantou uma mão em sua direção e murmurou: "Você não deveria ter voltado." Na manhã seguinte, quando a polícia foi chamada para investigar, encontraram apenas os pertences de Marcelo. Não havia sinais de luta nem de alguém na casa. Mas no chão da sala, eles encontraram o mesmo colar enferrujado com uma foto da mulher, com um sorriso de forma estranha. Após o desaparecimento de Marcelo, a polícia investigou mais a fundo o histórico da casa e descobriu detalhes perturbadores sobre Dona Clara. Nas décadas passadas, moradores locais relatavam que Clara era uma mulher que ajudava as pessoas com remédios caseiros e rituais de cura, mas com o tempo seu comportamento mudou. Ela passou a ser vista como uma figura ameaçadora. Rumores diziam que realizava rituais obscuros no porão, onde supostamente ela sacrificava animais e até mesmo pessoas para fazer oferendas para comunicação com espíritos. Dizem que certa noite uma mulher da vila foi até a casa pedir ajuda para curar seu filho que estava muito doente. Ela relatou que Clara pediu algo pessoal da criança, como um brinquedo ou uma roupa, para atrair a proteção dos espíritos. Mas quando o menino adoeceu ainda mais e a mãe voltou para confrontá-la, a casa estava trancada e Clara desapareceu misteriosamente, assim como o item que a mulher havia deixado. Conforme a investigação sobre o desaparecimento de Marcelo,
Os policiais começaram a perceber que qualquer coisa deixada na casa de Clara parecia ter marcas de envelhecimento anormal, como se o tempo ali passasse de forma diferente. Objetos enferrujados, em poucos dias, madeiras se deterioravam e a própria vegetação ao redor da casa era de um tom pálido quase doente. Além disso, várias famílias que moraram na casa antes de Marcelo também relatavam fenômenos semelhantes, com sombras vagando pelos corredores, vozes sussurros durante a noite, aparições da figura de Clara. Após uma busca minuciosa, os policiais encontraram um diário escondido sobre uma das tábuas no chão do porão. As páginas estavam em grande parte ilegíveis, com frases rabiscadas, mas era possível ler um trecho. Aqueles que entram não saem sozinhos. Os espíritos têm fome e eu sou apenas a ponte para alimentá-los. O diário também mencionava algo chamado o Pacto da Noite Eterna, no qual Clara prometia oferecer a casa como refúgio para almas perdidas, em troca de poder e juventude eterna. Esse pacto, ao que tudo indica, estava ligado a uma maldição de mantinha a casa sobre uma presença sombria e faminta. Ciente de qualquer sobrenatural cercava o lugar, os policiais decidiram fechar o caso sem revelar muitos detalhes. Porém, nos meses seguintes, alguns oficiais relatavam que tiveram pesadelos recorrentes com a casa. Sempre via Marcelo tentando escapar, enquanto uma figura sombria feminina puxava para a sombra. Em uma desses sonhos, um dos policiais disse ter visto Marcelo em uma sala vazia, sussurrando as mesmas palavras escritas no diário: aqueles que entram não saem sozinhos. Meses depois, a polícia encerra o caso. Uma investigação particular de Rafael, intrigado com o mistério em torno de casa de Dona Clara e o desaparecimento de Marcelo, decidiu retornar à investigação. Ele era conhecido por resolver casos difíceis e não acreditava em histórias sobrenaturais. Armado com uma câmera, uma lanterna e um ceticismo inabalável, Rafael viajou até a propriedade determinada a desvendar o que realmente aconteceu. Ao entrar na casa, ele notou que o ambiente parecia ainda mais pesado do que descrevia. As paredes estavam cobertas de mofo e o cheiro de terra molhada misturado a um odor metálico enchia o ar. Ele tirou fotos de cada cômodo, mas ao se revisar as imagens percebeu algo estranho. Em algumas delas, sombras apareciam onde não deveria haver. E uma das fotos viu um contorno nítido de uma mulher no fundo, que assemelhava a descrição de Clara. Decidido a não ser intimidado, Rafael desceu ao porão, onde encontrou uma cadeira marcada e os símbolos estranhos que Marcelo havia mencionado em suas anotações. Ele notou também nas marcas no chão, mas sinal uma dor aguda, como se a mão estivesse sendo queimada. Assustou. Recuou e percebeu que sua pele estava avermelhada, como se realmente tivesse sofrido uma queimadura. Enquanto tentava entender o que acontecia, ouviu um som arrastado vindo do andar de cima, como passos pesados caminhando pelo corredor. Ele subiu correndo, acreditando que alguém pudesse estar ali, mas encontrou a casa vazia. Rafael começou a sentir que algo o observava, uma presença constante que o fazia sentir calafrios. Decidido a sair, ele se dirigiu à porta na frente, mas percebeu que estava trancada. Nenhuma das chaves que trouxe funcionava. E quanto mais ele tentava forçar a saída, mais escutava risadas abafadas e sussurros pelo ar. Em meio ao desespero, a voz suava e semelhante de uma mulher invadia seus pensamentos. Você veio buscar resposta, mas encontrará apenas a companhia dos que aqui ficaram. De repente, Rafael sentiu um aperto no peito imenso, como se estivesse sendo puxado para trás. Ele tentou resistir. Rafael percebeu então que não estava sozinho. Ao seu redor, figuras fantasmas de antigos moradores de casa se manifestaram, presos ali naquele limbo, com os olhos vazios e apático, como se já estivesse perdido a qualquer resquício de esperança. Foi então que Rafael entendeu. Clara não estava apenas assombrando o lugar. Ela havia transformado a casa em um portal, prendendo as almas daqueles que ousavam entrar. Desesperado, Rafael tentou recitar algumas palavras que ouviu em histórias de proteção espiritual, mas nada parecia funcionar. A última coisa que ele viu antes de tudo escurecer foi o rosto sorridente de Clara e a figura de Marcelo ao seu redor, estendendo a mão com um olhar triste, como se também estivesse preso.
Dias depois, o carro de Rafael foi encontrado abandonado na estrada de terra que levava a casa. Ninguém nunca mais ouviu, mas moradores locais diziam que ao passar perto da propriedade à noite é possível ver o sussurro de alguém pedindo ajuda e o som de pessoas vagando sem rumo. E de tempos em tempo, vê-se a figura de uma mulher na janela observando à espera de uma próxima vítima. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e